E o Lula resolveu sancionar hoje aquela taxa das blusinhas. A gente vai falar sobre isso, mas não sei se o Felipe Neto vai dar conta de dar uma explicação sobre o caso. O Hélio Negão, deputado federal, rebateu falas do Gilmar Mendes e também do Lula, onde ele acusa aqui que eles estão usando a questão da pauta racial para defender medidas que eles estão tomando. Isso não é uma coisa legal. Vamos falar também sobre algumas críticas que foram feitas aqui ao ministro Alexandre de Moraes pelo Monark, depois da decisão que ele deu para que todas as redes sociais do Monark fossem retiradas. E por fim, a gente vai falar da questão da Amazônia. Pois é, teve crítica também ao Lula. Isso e outras coisas que nós vamos discutir nesse editorial. Então seja bem-vindo, sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Vamos começar com essa matéria do Metrópolis, pessoal. O Lula sanciona a taxação das blusinhas nessa quinta-feira. Vamos lembrar esse caso das blusinhas aqui. A esquerda espalhou uma série de matérias dizendo que era a direita que queria taxar as blusinhas. Era a direita que estava responsável pela taxação das blusinhas. Acontece que o Felipe Neto, a Janja, veio e falou um monte de coisas, dizendo que o governo Lula não ia taxar. A Janja diz que se houvesse a taxação, seria para as empresas e não para o consumidor final. Enfim, uma série de fake news que foram divulgadas sobre esse caso. Mas a mais forte que a esquerda bateu em cima é que era a direita que queria taxar. Pois é. Foi um acordo com a articulação do governo que fez com que isso fosse aprovado e agora o Lula vai sancionar. Agora me explica aqui, meu pequeno gafanhoto, se o Lula vai sancionar, como que ele é contra? Então, mais uma narrativa que cai por terra. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá sancionar nessa quinta-feira projeto de lei número 914 de 2024 que institui o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. Dentro do texto, taxação das compras internacionais de até US$ 50, o que dá aí, dando em vista que o dólar subiu ainda mais, né, mais de R$ 250, né, dá quase R$ 270 já. A assinatura da lei ocorrerá na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, conhecido como Conselhão. O grupo se reunirá a partir das 9 horas da manhã no Palácio de Itamaraty. Então, fica aí a grande questão, né? Como pode o Lula ser contra se ele vai sancionar depois do acordo que ele mesmo promoveu? E aí as críticas começaram a bater no Lula por causa disso, até a própria esquerda, e o Lula já reconhece que, sabe, a popularidade dele está no mínimo, ele não tem capacidade hoje para articular mais junto à população. E aí ele deu o motivo. Até agora não entregou nada, né? Até agora não entregou nada. O que entregamos até agora? Nada, diz Lula ao justificar queda na aprovação. O presidente Lula minimizou as pesquisas que mostraram queda na aprovação de seu governo e disse que esse movimento é normal no segundo ano de mandato, quando o povo quer ver entregas, né? Entregas essa que a gente sabe que não aconteceu. Ou pelo contrário, melhoraria. As entregas aconteceram, entregas negativas, né? Ou seja, o Brasil indo de mal a pior. Segundo o petista e sua equipe, ele usou o primeiro ano para organizar o governo, mas deve recuperar a aprovação do povo até o fim do mandato. No primeiro ano, o povo não te cobra nada. Agora, no segundo ano, ele começa a ter a expectativa de que as coisas sejam cumpridas. E eu falei para o Paulo Pimenta: o que nós entregamos até agora? Nada. Nós fizemos 96 reuniões aqui dentro do Palácio, rearrumamos o governo, reorganizamos o governo, decidimos as políticas públicas. O que nós vamos fazer? E quando você decide a política pública, é uma semente, você decide, você planta e demora um tempo, disse o petista em entrevista concedida no UOL nessa quarta-feira. No decorrer da entrevista, Lula também afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Apesar da acusação, o petista disse defender a presunção de inocência do Bolsonaro. O Lula está muito, né, muito benevolente agora. A grande realidade é que as críticas ao governo Lula não é pela falta de entregas, é pelo desmantelo mesmo, por desconstruir coisas positivas. Então, quando você olha
A questão da Amazônia, que vai ser pauta desse editorial. Jogar nas traças. As políticas públicas de saúde. A saúde piorou muito no Brasil durante a gestão petista. A educação está tudo em greve. Então, assim, o que o governo Lula tem para apresentar de melhora? Nada. Ele mesmo diz. E de piora? Uma série. Dá para fazer uma lista do que piorou na gestão Lula. Então, inevitavelmente, né, a gente sabe que a popularidade do Lula vai continuar caindo, vai continuar crescendo a rejeição daqui até o final do mandato do Lula. E olha só, mais uma polêmica envolvendo o Lula agora, né? Então, a oposição está criticando que o Lula está sendo racista e xenofóbico, né? Misógino, né? Na sua gestão. Olha o que ele disse, matéria do UOL. Quero mais mulheres e negros no governo, mas é difícil achar. Difícil achar o quê? Mulheres e negros competentes? É isso mesmo que o Lula quis dizer? Olha só o que diz a matéria. Lula diz que enfrenta dificuldade por esses grupos não terem participação histórica política contundente. Esse é um problema meu crônico, que eu discuto todo dia com a primeira-dama, a Janja. Como a mulher não teve uma participação ativa e durante muito tempo fica mais difícil você encontrar mulheres para determinados cargos e também fica mais difícil você encontrar negros para determinados cargos, afirmou o presidente. Não é que não tenha mulheres e negros, é que a oferta é menor, na medida em que, embora sejam a maioria da população, mulheres e negros não tiveram uma participação política histórica mais contundente. Eu quero mais mulheres no governo, eu preciso de mais negros no governo, eu preciso que o governo tenha a cara do Brasil. Pois é, mas não põe por quê? Né? Então, assim, foi um questionamento justamente por parte da esquerda que o Lula não colocou um homem negro, uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal e justamente colocou o seu advogado pessoal. Depois, ele colocou um homem branco que se declarou negro, né? Ou melhor, que a UOL declarou ele negro. Como é que a gente sabe que o Flávio Dino não é negro? Colocou lá e disse, né, que falta gente para colocar. Então, cá entre nós, a gente sabe muito bem que entre o discurso do Lula e a realidade tem um abismo gigantesco. E aí, quanto a esse tema, né, de negros, o Hélio Lopes, Hélio Negão, como é conhecido, ele fez críticas aqui ao Supremo Tribunal Federal por estar usando a pauta racial para justificar a questão da liberação de drogas. Ele citou um trecho da CNN, acompanha aqui com a gente. Comentou a declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que discordou do Supremo Tribunal Federal e disse que a decisão era invasão de competência. Nós mostramos essa fala mais cedo aqui do Rodrigo Pacheco. Então vamos ver agora a resposta do ministro Gilmar Mendes, que está lá no fórum em Lisboa. Não há invasão de competência, porque, de fato, o que nós estamos examinando é a constitucionalidade da lei, especialmente do artigo 28 da Lei de Drogas, em face da Constituição. Não permitir que as pessoas tenham antecedentes criminais por serem viciadas. Isso já ocorreu em várias cortes do mundo e agora está ocorrendo no Brasil. Além do que, como vocês sabem, o tratamento que foi chamado de despenalização resultou em que, até numa discriminação racial, há vários elementos empíricos que indicam isso. Uma pessoa parda ou negra, quando é pega com uma quantidade de maconha, ela já é tratada como traficante. Enquanto que um branco andando na Paulista, se for encontrado com maconha, não é tratado como traficante, mas sim como usuário. Então o tribunal está tentando também fixar uma quantidade de drogas para evitar essa discricionariedade, muitas vezes a arbitrariedade por parte da polícia. Gilmar. Vamos lá. O Hélio Lopes escreveu o seguinte, ou melhor, Hélio Negão. Usar os negros e a pauta racial para justificar essa descriminalização é inadmissível. O porte de drogas para uso pessoal, conforme o artigo 28 da Lei 11.343, estabelece que é crime adquirir, guardar ou transportar drogas para consumo pessoal.
Se há um processo errado na qualificação de um traficante e usuário, isso não justifica a liberação de que proponham medidas para trabalhar a causa e não usem os negros como desculpa, como massa de manobra para conseguirem apoio para essa descriminalização. Não se enganem, a descriminalização não resolverá o problema. Pelo contrário, só aumentará os índices de violência e insegurança. Eu perdi 3 sobrinhos para essa desgraça chamada droga. Sou contra e continuarei lutando aqui no plenário para que isso seja revertido. E a gente sabe que o Brasil não é um país que está literalmente preocupado em resolver o problema das drogas, né? O Brasil infelizmente, faz políticas públicas erradas. Então, os nossos governantes aplicam políticas públicas amplamente erradas e não à toa a gente está no lugar em que chegamos, né? Com o controle de drogas fracassado, a criminalidade é absurdamente alta no Brasil, é absurdo, né? O nível de criminalidade no Brasil. E, enfim, se a gente está aqui, a culpa é exatamente dos nossos governantes. Felipe Dávila fez um comentário aqui. Você lembra que no primeiro editorial eu citei uma matéria do Antagonista que se chamava Não Vai Ter Picanha, onde o Lula promete aí, né, taxar, né, as carnes nobres e tirar impostos do frango, porque o brasileiro tem que comer no máximo um frango e olhe lá, né? O Felipe Dávila fez uma comparação. Na última década, em qual governo o povo podia comprar mais quilos de picanha? Então, fizeram uma comparação, uma relação entre o preço da picanha versus o salário mínimo. E olha só que interessante. O Bolsonaro, em 2019, você conseguia comprar 24,1 quilos de picanha. O Temer, em 2017, você conseguia comprar 22,3 quilos de picanha. O Temer, em 2018, você conseguia comprar 22,1 quilos de picanha. E o governo Lula, atualmente, você compra 21,1 quilos de picanha. Então, o Felipe Dávila, que não é bolsonarista, tá, pessoal? Deixando claro para vocês. Ele colocou aqui a comparação. Antes, com o governo Bolsonaro, você conseguia comprar 24,1 kg de picanha. Com Lula, 21,1 kg de picanha, ou seja, 3 quilos a menos. Mas a promessa era do Lula que você ia voltar a comer picanha. Parece que não deu certo, né? Reduziu aí 3 quilos de picanha a menos para você. Vamos lá, pessoal. Olha só, vamos falar agora ainda do PL do aborto. O relator diz que mudará o PL do aborto após ouvir a Michele Bolsonaro. Eu já tinha dito para vocês que foi uma jogada inteligente, né? Ou seja, eles viram que perderam apoio, ficaram fracos, fizeram uma articulação jogando o mérito aqui da articulação e mudança para Michele Bolsonaro. E o Sóstenes Cavalcante abraçou aqui a pauta. O deputado federal Sóstenes Cavalcante, autor do projeto de lei que equipara o aborto ao homicídio, quando feito depois de 22 semanas de gestação, deve fazer alterações na proposta. Agora, o parlamentar defende que a mulher abusada, que decide pela interrupção da gravidez nessa fase, não possa mais ser presa. O Sóstenes teria mudado de opinião após a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, compartilhar um vídeo no qual defende que o aborto deveria ser punido sem que a mulher fosse criminalizada. Abre aspas. Eu vi o vídeo da primeira-dama e os argumentos que ela apresenta são importantes. As alterações que eu vou propor vão evitar desgastes desnecessários e assim podemos continuar valorizando a vida, afirmou o parlamentar a jornalista Mônica Bermo, da Folha de São Paulo. O projeto apresentado pelo deputado causou grande comoção em todo o país nas últimas semanas. Caso seja aprovada a proposta, imporia às mulheres abusadas que interrompessem a gravidez após 22 semanas uma pena de homicídio que pode chegar a 20 anos de prisão, que inclusive é maior do que a do abusador, que é punido aí com 10 anos de prisão. E aí, a direita tentou articular aqui e falou: nós compreendemos vocês da esquerda que realmente acham um absurdo a mulher que abortou receber uma pena maior do que a do abusador. Então vamos
penalizar o abusador com 30 anos de prisão e castração química. Vamos penalizar, vamos partir para cima do abusador. A esquerda recuou. A esquerda recuou. Vamos lá, pessoal. Ontem eu trouxe uma matéria para vocês em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele determinou que as contas do Monark, do Bruno Ayub, o influenciador, fossem todas retiradas sob pena de multa diária para as plataformas. Antes de ser excluído, porque o ministro do Supremo Alexandre de Moraes tinha dado 2 horas para que as plataformas tirassem todas as contas. O Monark foi lá e fez uma publicação, e foi republicada, né, por várias pessoas, onde ele ofende o ministro Alexandre de Moraes. Ele falou: "Olha, Alexandre de Moraes, vai tomar no o seu lugar é na prisão. Libertem o Brasil, fora Moraes." Então foi a última manifestação do Monark, né, antes de ter as suas redes sociais retiradas pelo ministro Supremo Alexandre de Moraes. Vamos falar agora do caso da Amazônia, né? O Eduardo Bolsonaro fez críticas ao Lula. Ele relembrou postagens do Lula e da Marina Silva. O Lula, em 2020, escreveu o seguinte: "Por que as nossas forças armadas não estão com um grande contingente no Pantanal e na Amazônia para combater os incêndios? Eles desmontaram todos os mecanismos de prevenção a incêndios. Esse ministro do Meio Ambiente é um cidadão sem caráter e sem respeito pela natureza." Aí veio a Marina Silva. "O que precisa ficar claro é que as queimadas no Pantanal e na Amazônia não são acidentais. Fazem parte de um projeto e de uma visão de mundo que despreza o meio ambiente, com os quais o governo compactua e incentiva. O Pantanal chama e clama por ajuda urgentemente." Tá? O que a gente não contava, né? Ou melhor, o que o governo Lula não queria que chegasse até as pessoas, porque a mídia não ia entregar, quem entrega é hoje as redes sociais, que todo mundo cai de crítica, é que no governo Lula aumentou 440% o nível de incêndio. E aí agora a culpa não é mais do governo, tá? E aí o Eduardo Bolsonaro perguntou: "Ué, o que mudou?" A verdade é que nunca foi pela natureza. Estão se lixando para ela. Igual aqueles porcarias de artistas e gringos. E aí a gente se pergunta sobre o posicionamento da mídia, né? Tanto criticava e falava que o Bolsonaro era o grande responsável e o governo era o grande responsável. Até agora, que agora não é mais o governo. O Pantanal nunca teve o solo tão seco e inflamável. O solo do Pantanal está inflamável, olha que coisa bonita. Em condição perfeita para o fogo. Então, a culpa não é do governo, é a condição do solo que está perfeita para o fogo. A projeção para o período de julho a setembro é de que 2 milhões de hectares do Pantanal poderão ser consumidos pela chama. Uma nota técnica, pesquisadores dizem que a menor umidade do solo já registrada e o calor escorchante e sem trégua desde o segundo semestre de 2023 criaram condições perfeitas para o incêndio do Pantanal. A culpa não é do Lula, foi o Bolsonaro que criou essa condição perfeita, esse solo perfeito. Tem que prender esse Bolsonaro mesmo, né? Olha só, o cara mexe até no solo. E o Lula não tem culpa de nada, tadinho, né? Então, assim, é uma hipocrisia grande demais, gente. Para, né? Tem que ser muito tosco mesmo para ficar acreditando nesses artistas quando aparece com aquele bando de cara lavada lá. Salvem a Amazônia, salvem a girafa, os elefantes da Amazônia, né? Quando esse tipo de gente aparece, lembre-se, é um bando de oportunista, é um bando de politiqueiro que está pouco se lixando com a Amazônia. Não está nem aí com esse papo de Amazônia, não. Os caras só querem fazer politicagem. A verdade é essa, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial. Prazer enorme estar aqui com vocês. Ó, daqui a pouquinho, 7 horas, estamos de volta com mais conteúdo aqui para encher o saco de vocês um pouquinho, tá bom? Abraço e até lá.